Além do amor, o Distrito Federal teve o maior número de registros de divórcios em todo o país. Foram mais de 2.500 só no ano passado, um aumento de 40% em relação a 2020. O que leva um casal a decidir colocar um ponto final na relação? Eu acho que é intolerância, né? Assim, é porque as pessoas não querem, como se diz, só quer ter razão de tudo. Eu acho que a pessoa tem de respeitar o outro. Às vezes tu tá na briga ali, um enchendo o saco do outro não pode trabalhar, o outro não fica só em casa, né? Uns probleminha, né? Mas eu acho que cada um vai da cabeça de cada um, né? Para Newton, a distância foi fator decisivo. A ex-mulher dele mora na Ucrânia e fazer a ponte aérea entre os dois países se tornou impraticável. Fui casado durante 4 anos e em 2016 eu me divorciei. Na época foi diferença de países. Ela é ucraniana e eu sou brasileiro e mudei para lá, não deu certo por uma série de coisas. E voltei para o Brasil e a gente teve que se separar. Segundo um estudo feito pelo Colégio Notarial do Brasil, o número de pessoas que se divorciaram oficialmente disparou nos últimos anos. No ano passado, mais de 2.500 casais se divorciaram aqui no DF, um aumento de 40% em comparação ao mesmo período de 2020. Esse foi um dos maiores registros de divórcios no país. Segundo especialistas, um dos motivos desse aumento é a alteração no convívio social desses casais durante a pandemia. Muitas vezes não há uma compreensão muito clara o que um quer, o que o outro quer, da relação de cada um como de si próprio. Então, a comunicação tem sido ainda um dos maiores potencializadores de conflitos nas relações e que deve sim ser resolvida com diálogos, com conversas. Ainda segundo o estudo, desde 2015, os registros de divórcios na capital só crescem. Outro motivo para essa realidade, segundo essa advogada, é o fato do processo estar mais simples, barato e seguro para as mulheres. O divórcio, por sua vez, ele pode ser realizado tanto judicial quanto extrajudicialmente. No caso do divórcio extrajudicial, ele deve ser realizado no cartório sempre com a assistência de um advogado. E pode ser realizado quando houver consenso entre as partes e não existirem filhos menores. O divórcio realizado no cartório, ele não depende de homologação judicial e constitui título hábil para o registro civil e registro de imóveis. Para Maria de Lourdes, que foi casada por mais de 20 anos, a separação em alguns casos não deve vir com o peso de fracasso, e sim de empoderamento e liberdade de escolher o próprio destino. Eu aprendi que eu tinha que trabalhar e ter minha independência financeira e eu corri atrás do que eu queria, voltei a estudar, fiz um monte de coisa que eu achei que era bacana para mim, não fui submissa ao marido e foi daí que eu terminei a minha relação para mim ter uma vida independente, sem depender de ninguém, nem ser submissa a ninguém, entendeu, marido.